Josué, capítulo de número 24, nós veremos os versículos 14 ao 25, iniciando no versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto Ele é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos buscá-lo em oração mais uma vez? Oremos. Pai, nós carecemos do teu auxílio, da instrução da tua palavra, da direção do Senhor, para que compreendermos esse texto e para edificarmos as nossas vidas e a vida dos nossos lares. Assim, ó Pai, abre-nos o entendimento e pelo Santo Espírito nos faz compreender a tua palavra. Esse é o nosso clamor, a nossa petição, a nossa necessidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esta frase do final do versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma das frases comuns entre os cristãos evangélicos. É comum em adesivos e até em quadrinhos. E essa expressão é utilizada como uma expressão para marcar território, por assim dizer. Para dizer, aqui temos servos de Deus. Aqui estão pessoas que servem a Deus. No entanto, essa expressão ela é uma expressão muito séria. E o que está implícito nela é um compromisso muito sério, talvez um compromisso até de morte, por assim dizer. Nós somos informados nesse texto aqui do capítulo 24, no último versículo que lemos, o versículo 25, que naquele dia, esta conversa de Josué com o povo foi feita uma aliança e se tornou um estatuto.
E este versículo 25, ele nos explica, então, o que está acontecendo aqui no capítulo de número 24 de Josué. É a feitura de uma aliança. Uma aliança, nós poderíamos dizer, é simplesmente um contrato, um acordo. Uma aliança é um acordo entre duas partes, que envolve compromissos e responsabilidades. Nós também chamamos esse contrato, essa aliança de pacto. Vamos fazer aqui um pacto, um compromisso. Nós temos na nossa sociedade como símbolo mais concreto desta aliança o casamento. E nós carregamos aqui nos nossos dedos, os casados, um anel que nós chamamos de aliança. Porque esse anel, ele simboliza o contrato que você tem com o seu cônjuge e os compromissos que você tem com o seu cônjuge e ele com você. Quando uma pessoa passa por outra e a outra pessoa vê um anel, né, de ouro no dedo médio da mão esquerda, logo este outro já sabe, fulano está casado, está comprometido com outra pessoa. Uma aliança é, portanto, um acordo. Ele é um acordo sempre para o bem. Um acordo mútuo. Um acordo para o benefício de uma das partes, mas em geral, das duas partes. E o nosso Deus é um Deus que faz alianças. Dos temas da Escritura que aparecem de Gênesis até Apocalipse. Um dos temas mais proeminentes na Bíblia é a ideia de aliança, de pacto, de compromisso. Mas nós vivemos em tempos, irmãos, em que alianças não têm tanto valor. Alianças, hoje em nossos dias, são feitas e elas são quebradas. Promessas, elas são ditas e depois desditas. E as justificativas são justificativas mais simples até, simplistas. As pessoas dizem, mudei de ideia, não quis. Não sabia quando eu estava fazendo esta aliança. Nós vivemos numa época em que não há muito valor em compromissos. Hoje em dia, mais e mais casais decidem juntar-se ao invés de casarem-se. Porque na cabeça de algumas pessoas, o juntar-se é uma espécie de um teste para depois, então, firmar o compromisso mais sério, que é a aliança do casamento. No entanto, ao juntarem-se, dois já estão vivendo como se estivessem debaixo de uma aliança, sem de fato estar. E então, se acontecer uma rusguinha, um probleminha, uma dificuldade, e vai acontecer, porque de todos os casados que estão aqui, todos sabemos que não há casamento que não haja dificuldades. Então, é mais fácil romper se você não tem uma aliança de casamento. E a lógica, ela é esta mesmo. É mais fácil romper estando juntos do que estando casados. Pelo menos você tem mais burocracia, vamos dizer. No mínimo, mais burocracia. Mas certamente o casamento envolve alianças e promessas. Mas, infelizmente, até mesmo os votos e as alianças e promessas do casamento, elas não têm valido muito nos dias de hoje. Há poucos dias atrás eu celebrei um casamento e quando eu segurava as alianças para que logo em seguida eles colocassem um na mão do outro, e ao colocar na mão, eles dizem
receba esta aliança como símbolo das promessas que eu acabei de te fazer. Algo sério. E antes de dar as alianças deles, eu disse, olha, dias difíceis virão. Dias em que talvez você não amará tanto o seu cônjuge quanto você ama hoje. Tempos de dificuldade virão. Mas quando eles vierem, olhe para sua mão e lembre-se do dia de hoje, das promessas que vocês trocaram aqui, do amor, do compromisso, do respeito que prometeram, para que Deus os mantenha firmes. Porque Deus é um Deus que faz aliança para mostrar que não quebrará a aliança. Que vai mostrar, para mostrar que o seu propósito é verdadeiro. No nosso texto, nós temos uma renovação da aliança de Deus com o seu povo por meio de Josué, que é o representante de Deus. Se você olhar aí no versículo de número 29 desse capítulo 24, você vai ver que Josué está com 110 anos. Está velhinho, né? 110 anos é uma boa idade, né? Você quer chegar lá com 110, imagina. Não é verdade? Não, pastor, não precisa chegar a 110. 109 está bom. Josué está com 110 anos. E ele está prestes a falecer. Como de fato ele falece aqui, nos conta o versículo 29, com 110. Logo depois dessas coisas, ele falece. E como Josué está próximo de falecer, imagino que a saúde dele não estava boa, ele já começou a perceber que Deus estava para chamá-lo. Ele então, você pode ver aí, no capítulo 23, reúne os líderes do povo. Ele reúne os líderes do povo de Israel. O capítulo 23, inclusive, começa dizendo, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, entrado em dias, chamou Josué todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. Então Josué, ele está sentindo que a sua hora está chegando, que Deus vai levá-lo, e ele então reúne os líderes de Israel. E ele então lembra tudo aquilo que Deus fez por Israel, tirando Israel do Egito, abrindo o mar, conduzindo-os pelo deserto, fazendo entrar e herdar uma terra que não era deles. E Josué então lembra o povo desse compromisso. No versículo 8 do capítulo 23, aí ele diz, ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Não se apeguem a mais nada. Lembrem desse Deus que libertou vocês do Egito. Dependam desse Deus, se apegam a Ele. Veja o versículo 11. Josué diz, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Para quê? Para amardes o Senhor vosso Deus. Josué se dirige a esses líderes do povo, aos juízes, anciãos, os cabeças das famílias de Israel, das tribos de Israel, e ele diz, lembrem do nosso Deus. É quase que, vamos dizer assim, um discurso de despedida de Josué, lembrando aquele povo que eles deveriam permanecer fiel. Nós devemos lembrar, naquela época, eles não se encontravam todo domingo para o culto, não tinha escola dominical, reunião de oração, eles mesmos não tinham Bíblia na sua mão, não era para ler a palavra de Deus tão fácil. O aprendizado para servir a Deus era um aprendizado muito mais por imitação, pelo dia a dia. Então, Josué reúne estes líderes das famílias principais e os lembra do compromisso que eles têm com o seu Deus. Ao que nos parece, o povo, ele lembra da aliança também, melhor dizendo. Veja o versículo 16, ele diz, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e adorares, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós,
e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué então os lembra que eles têm uma aliança. Eles já têm uma aliança com Deus. Eles já têm um compromisso com Deus. E Josué está lembrando desse compromisso que eles têm com o seu Deus. E Josué está dizendo, alguma vez esse Deus da aliança quebrou as suas promessas? Alguma vez esse Deus da aliança desapontou vocês? Alguma vez esse Deus da aliança deixou vocês, os abandonou? E evidentemente que o povo não tem nada a dizer. Mas a Bíblia nos conta que esta geração é uma geração que serve ao Senhor de coração. É uma geração que tem seguido no caminho de Deus. O versículo de número 31 do capítulo 24 nos diz isso. Veja aí, o versículo 31 do capítulo 24 diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. Esta era uma geração mais fiel ao Senhor, diferente daquela geração que saiu do Egito, uma geração rebelde, cheia de maus costumes do Egito, carregada ainda da velha vida, uma geração reclamona, murmuradora, uma geração de idólatras que pereceu no deserto. Essa geração que herda a terra da promessa é uma geração que tem andado no caminho de Deus. E esta é uma... E esse fato nos leva a uma questão muito natural no texto. Pastor, será que era preciso Josué fazer isso mesmo? Esse povo já está caminhando com Deus. Esse povo já é um povo fiel a Deus. Irmãos, sempre há espaço para melhora, para santificação e para reafirmar o nosso compromisso com Deus. Sempre é tempo de sermos lembrados dos nossos compromissos, da nossa aliança com o nosso Deus. E Josué está para partir e este é o seu, digamos, último sermão. Como esse povo responde positivamente, então no capítulo 24 agora, Josué reúne todo o povo, não são só os líderes, agora é todo o povo. Num outro dia, numa outra ocasião, veja o versículo 1 do capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Siquém era onde estava a Arca da Aliança, diante do tabernáculo do Senhor. Estavam lá os líderes do povo, mas também estava o cidadão comum, por assim dizer, o israelita. Estava todo o povo lá reunido. E este capítulo 24, então, ele nos narra um sermão de Josué, uma mensagem de Josué, e então narra a renovação da aliança que o povo está fazendo com Deus. Esse capítulo 24, ele nos narra, com certo detalhe, a cerimônia de renovação da aliança do povo com Deus. Tanto que você vê, Josué começa falando no início do versículo 1, ele fala até o versículo de número 15, aí do capítulo 24, e aí veja, no versículo 16, diz assim: Então, respondeu o povo. Agora veja o versículo 19. Então, Josué disse ao povo. Versículo 21. Disse o povo a Josué. 22. Josué disse ao povo. Final do 22. E disseram o povo a Josué. Então você percebe no texto esse vai e vem, esse diálogo. Disse Josué, falou o povo. Responde Josué. O povo então fala. Diz Josué, o povo. Você consegue perceber esse vai e vem? É porque esse texto está nos narrando a cerimônia. Josué fala e o povo responde. Você deve lembrar quando temos batismo na igreja, em que um irmão é trazido aqui à frente, uma irmã, e o pastor fala algumas palavras, que nós chamamos de
parênese, tem até um nome assim meio estranho. Parênese é um discurso de introdução, instrução e exortação. É a parênese. Depois da parênese, o pastor faz, aquela pessoa que está sendo batizada, algumas perguntas, não é verdade? Meu irmão, você confessa, aliás, você crê no Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Criador? Aí o irmão diz, sim, Senhor. Você promete isso, isso, isso? E aí o irmão diz, sim. O que nós estamos vendo, semelhantemente, é esta cerimônia que está acontecendo de renovação da aliança. Josué fala, o povo responde. Josué fala de novo, o povo responde, para que eles firmem esta aliança. E o que nós estamos vendo aqui é formal mesmo, é cerimonial. É como um compromisso feito pelos noivos no casamento. Um faz uma promessa, o outro faz a promessa, eles trocam alianças. É um voto. É como se um contrato tivesse sendo lavrado e um assina, outro assina. Será que Deus é tão formal assim, irmãos? Alguns acham que o nosso Deus, ele é um Deus que trata as coisas de uma maneira mais simples, informais. Deus não gosta de formalidades, pastor. Porque ele diz que ele não gosta de holocaustos, ele gosta da misericórdia. Irmãos, Deus, ele é um Deus que quer o coração em primeiro lugar. Não há dúvida. Ele não quer alguém bem vestidinho, todo preparado, todo certinho, direitinho, cujo coração é maligno, é maldoso, está distante de Deus. Os fariseus eram assim. E o Senhor Jesus os combateu. Certamente o Senhor Deus não gosta de formalismo. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que se agrada de compromissos. Ele é um Deus que se agrada de aliança. E se você, quando pensa em aliança, pensa em algo formal, arcaico, ultrapassado, ou até pior, pensa em algo que te prende, que te escraviza, então, meu irmão, vocês têm uma visão diferente da perspectiva da aliança que há na Bíblia. Porque nesta aliança que Deus propõe, o que Deus tem a ganhar, hein? O que Deus ganha com ela? Ele ganha eu. Não ganhou muita coisa. Quando nós fazemos aliança com Deus, Deus não é beneficiado em nada. Deus faz uma aliança com o seu povo, de redimi-lo, de salvá-lo, que o faz se comprometer a dar o seu filho. O Senhor Deus entrega o seu filho unigênito para morrer por aqueles com quem ele tem uma aliança. O que Deus ganha? O benefício é nosso. Ah não, pastor, é muito formal, não gosto dessas coisas de formalidade. Então, meu irmão, Deus vai tratar de uma maneira informal com você também. Você quer assim? O nosso Deus é um Deus que, para mostrar a graça da sua salvação, fez promessas. E fez essas promessas por meio de uma aliança. O autor de Hebreus nos ensina isso quando ele nos diz o seguinte, ele diz, por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Quando Deus quis mostrar que ele não mudaria acerca de você, que ele não quebraria os compromissos, que ele não alteraria a sua opinião, que o seu propósito não mudaria, ele fez juramentos. Eu li Hebreus, capítulo 6, versículo de número 17. E o texto continua e diz, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A aliança com o Senhor nos dá uma firme confiança
de que Deus não nos abandonará. E Josué está relembrando a este povo que não está fazendo aliança pela primeira vez, que já tem aliança com Deus. Você já batizou-se? Fez a sua profissão de fé? Você já fez uma aliança com Deus? Então, você já está formalizado no compromisso com Deus. Você fez votos, fez promessas, mas talvez nós precisamos ser lembrados e refazer esses votos e promessas. Casais fazem isso, não é verdade? Chegam aos 25 anos, as bodas de prata, eles fazem uma cerimônia para refazer os votos. E que eles fizeram há 25 anos atrás. Mas eles reafirmam. Fazem bodas de ouro e reafirmam os compromissos feitos. E é isso que está sendo feito aqui no capítulo 24. Esta aliança. Mas a palavra de Josué aqui, a sua parênese, o seu sermão, é um sermão muito interessante. Porque ele começa lá do comecinho, lá de Abraão, dizendo, veja aí o versículo 2 do capítulo 24, ele diz assim: antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz correr por toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E assim Josué vai contando a história de Israel. Ele diz, olha, Deus foi buscar Abraão, que era um idólatra, um pagão, alguém que não servia a Deus, e o tirou de lá e o transformou nesse pai da nação do povo de Deus. E ele disse que vocês iriam para o Egito e os livrou do Egito. Assim ele segue, versículo de número 6 e 7. Deus os deu vitória sobre os inimigos de vocês, assim ele vai dizendo. No versículo 11, Josué fala da travessia do Jordão e da conquista da terra, que o próprio Josué presenciou. Ele passou por tudo isso, ele diz no versículo 11, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, gigazeus, heveus, jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E finalmente, então, o versículo 13, Deus diz assim, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e a cidade que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Esse último versículo nos lembra lá de Deuteronômio 6, do último sermão de Moisés, antes de Moisés morrer. Quando lá em Deuteronômio 6, Moisés diz assim, havendo Deus, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, grandes e boas cidades que tu não edificasse, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comerdes e te fartardes, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus te abençoar, então não te esqueças da tua aliança, do teu Redentor, do teu Deus. Isso parece muito com aquilo que Josué está dizendo aqui. Ele estava lá ouvindo aquele sermão de Moisés e agora ele está, de uma certa maneira, repetindo as palavras de Moisés. Mas aqui, então, nos versículos 14 ao versículo 15, Josué faz o seu apelo. É a parte do sermão final, em que Josué faz o apelo. Qual é o apelo de Josué? Versículo 14, veja aí. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Meu irmão, se você tem uma aliança com Deus, sirva ao seu Deus com integridade e fidelidade. Josué está fazendo esse apelo ao povo. Integridade quer dizer inteiro. Inteiro. Ser inteiro. E a palavra integridade ou servir com integridade quer dizer que
todo o seu ser. Você como um todo deve servir ao Senhor. E a palavra fidelidade quer dizer que você deve servir sempre, em todo o tempo. No tempo bom e no tempo mau. Na saúde e na doença. Na abundância e na fartura. Em todo o tempo, você deve servir. Você inteiro, em todo o tempo. Só tem um jeito de servir a aliança com Deus, é dessa maneira. Aliança com Deus ou é tudo ou é nada. Você não pode se comprometer com Deus parcialmente. Deus não aceita essa aliança. E é isso que Josué vai dizer. Olha só quando ele diz, versículo de número 15. Ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É aqui então que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele está dizendo aqui, hoje vocês têm que se lembrar da aliança que vocês fizeram, mas acima de tudo vocês têm que tomar uma decisão. É isso que Josué está falando. Tomem uma decisão hoje. Ou vocês vão servir aqueles deuses de onde Deus tirou Abraão, lá do passado, que serviram os nossos antepassados, ou os deuses desse povo aqui, dessa terra onde nós habitamos, ou vocês servam ao Senhor. O que Josué está dizendo a esse povo é o seguinte: olha, vamos ser bem sinceros aqui. Vamos falar honestamente. Ou vocês servem a Deus de coração, ou vocês deixam de lado esse negócio de ser crente. Ou você faz um compromisso real, você se engaja na obra, você se compromete de coração, de alma, ou você para de brincar desse negócio de servir a Deus. Ou você serve com integridade e fidelidade, 2 termos que indicam totalidade, 100%, tudo. Ou você para de se enganar e de enganar aos outros dizendo que você serve a Deus. E aí Josué diz: quanto a mim e a minha casa, eu já tomei a minha decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês decidem aí. Josué é o chefe da tribo de Efraim. Quando ele é chamado para ser espia, muitos anos antes, ele é um daqueles 12 que é enviado para ver a terra e volta. Ele é o cabeça da tribo de Efraim. A própria Bíblia nos diz que ele foi sepultado na terra, na região de Efraim, logo nos versículos seguintes, porque ele é um efraimita. A tribo de Efraim é uma tribo do norte, bem próximo de onde era inclusive a Galileia. E Josué responde pela tribo de Efraim. Então Josué está dizendo às outras 11 tribos, são 12, dizendo: olha, vocês escolham o que vocês querem. A tribo de Efraim vai servir a Deus, já fez o compromisso. Mas esta frase, irmãos, não implica apenas que Josué está dizendo assim: olha, eu, a minha mulher, os meus filhos, nós vamos servir a Deus. Que já é uma expressão muito forte. Porque o compromisso de um servo de Deus não é um compromisso pessoal, é um compromisso da sua casa e do seu lar, mas vai além. O que Josué está dizendo é que nas nossas fronteiras de Efraim, Deus vai ser honrado. Não é só eu vou servir a Deus, mas a nossa terra, os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, até os nossos servos, os nossos escravos, que deveriam inclusive ser circuncidados, eles todos vão servir a Deus. É responsabilidade do chefe do lar. Sim, nós cremos em chefe do lar, a Bíblia ensina. Deus instituiu isso e nós não abrimos mão. É responsabilidade do chefe do lar dizer: a minha casa e tudo que Deus colocou sob minha responsabilidade vai servir ao Senhor. Falo aqui diretamente aos homens, aos varões. É vocês, irmãos, que têm que dizer isso. É de vocês quem Deus vai cobrar. Eu e tudo aquilo que Deus me deu como responsabilidade vai servir ao Senhor.
Você é o líder espiritual da sua casa. Isso quer dizer, meu irmão, que Deus não está querendo só o seu coração. Que você não pode vir para a igreja sozinho. Mas que você tem que conduzir o seu lar como um pastor da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. E tudo que te pertence, ou que Deus colocou sobre sua responsabilidade, que pertence a você, aos teus familiares, vai ser consagrado ao Senhor. Os nossos filhos são consagrados ao Senhor, por isso que nós os batizamos. Como consagração a Deus, como compromisso de fidelidade a Deus. Um servo de Deus não pode permitir que na sua casa, nos seus bens, nos seus negócios, na sua profissão, haja uma parte que não é reservada a Deus. Se você tem negócios próprios, irmãos, você não pode permitir que nenhuma parte dos seus negócios sirva a Satanás. O seu negócio tem que servir a Deus. Quando Josué diz eu e minha casa, ele está dizendo eu e a minha terra, o meu povo, os nossos bens, as nossas profissões vão servir a Deus. Um servo de Deus não pode simplesmente dizer assim, eu estou servindo a Deus, não importa o que está acontecendo debaixo do meu teto. Filhos, adolescentes, continuam sendo filhos da aliança, de responsabilidade dos irmãos. E os irmãos, digo aqui os dois, irmãos e irmãs, porque o voto é dos dois também. O que está debaixo do seu lar, do seu teto, no seu lar, no seu terreno, no seu território, é consagrado ao Senhor, faz parte da aliança de Deus. E aí, talvez a gente podia usar uma outra expressão, embora fora de contexto, mas uma expressão que é muito utilizada, tome posse da aliança que você tem. Mas tome posse quer dizer aplique, viva. Não pode haver área, meu irmão, da sua vida, das suas finanças, da sua profissão, que não seja consagrada ao Senhor. Lembre, é integridade e fidelidade. É tudo o tempo inteiro. Você aceitaria estar casado com alguém? Eu sempre uso esse exemplo, alguns irmãos já ouviram eu falá-lo. Você aceitaria estar casado com alguém que diz assim, olha, sexta-feira à noite, até segunda-feira de manhã é meu. Eu faço o que eu quiser, você não tem direito de perguntar, essa é a minha vida. Agora, de segunda de manhã até sexta-noite, aí eu estou 100% aqui dentro do casamento. Você aceitaria isso? Você aceitaria um casamento moderno, assim, desse jeito? Olha, eu tenho uma noite aqui que é minha, eu faço o que eu quiser. Ou você aceitaria um cônjuge que desaparece por um período e retorna, e você pergunta, o que aconteceu com você? Nós estamos te procurando, nós não sabemos. Ele diz assim, não te importa, eu fiz o que eu queria, eu estava fazendo o que era meu. Você aceitaria isso? Deus não aceita nenhum outro tipo de relacionamento com o seu povo que seja dessa maneira. Que você faz o que quiser, quando quer e volta. Claro que Deus é um Deus de graça. E glória a Deus, porque Ele não quebra a sua aliança conosco. Mas o compromisso que Ele exige é totalidade e integridade. Então o povo diz, sim, Josué, nós vamos fazer. Mas Josué, ele parece aquele evangelista que não quer converter a pessoa, sabe como é que é? Me dá a impressão no texto que é aquele evangelista, porque o povo diz assim, responde a Josué e diz, não, Josué, nós vamos fazer esse compromisso. Nós também, final do versículo 18, o povo diz, nós também serviremos ao Senhor. Aí então no versículo 19 Josué diz assim, olha bem, olha o que vocês estão falando, vocês têm certeza mesmo? Já pensou alguém fazendo evangelismo dessa maneira? Né? Você fala do evangelho e a pessoa diz, sim, me comprometo com Cristo. Aí você diz, olha, tem certeza que você quer Jesus? Não sei, não, peraí. Josué diz assim, olha, vocês não podem servir a Deus e servir a outros deuses, porque Deus é um Deus zeloso, Ele vai castigar vocês, veja o versículo 20. Se vocês fizerem um compromisso e vocês não cumprirem, Deus vai castigar vocês. Tem certeza? Aí o povo responde no versículo 21. Não, nós vamos servir a Deus sim. E Josué insiste ainda. Ele diz, olha,
vocês são testemunha de vocês escolher o Senhor. Ou seja, Josué está dizendo mais ou menos assim, eu estou avisando, hein? Eu estou falando, hein? Tem certeza que quer aceitar Jesus e vir para essa igreja? Não, olha, pensa bem. E aí no final do versículo 22 o povo diz, sim, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E então no versículo 23, Josué dá uma instrução ao povo, ou duas instruções, que servem para você e para mim também. Ele diz, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração para o Senhor Deus de Israel. Essas são as últimas palavras de Josué registradas. Logo depois ele falece. A última instrução de Josué, o último sermão. Este versículo em si só poderia ser uma mensagem. Este versículo em si só daria mais um outro sermão. Mas fique tranquilo que, como já disse alguém, não é vigília, é culto. Então, não vamos passar aqui a noite inteira. Mas veja esses dois compromissos que Josué diz. Joguem fora os ídolos. Pastor, mas o senhor falou que esse povo era um povo que servia a Deus com integridade. Sim, é o que o versículo 31 diz. Mas tinha os ídolozinhos ali no meio ainda. Esse era um povo que servia a Deus. A Bíblia nos diz que foi um povo que caminhou com Deus. Mas ainda tinha uns ídolozinhos ali no meio que precisavam ser jogados fora. Talvez esse é você, meu irmão. Você serve a Deus, você é compromisso, você se encaixaria nesse que está no caminho de Deus. Mas tem uns ídolos que você precisa jogar fora. O que é escondido? Que ninguém sabe. Que você precisa jogar fora. Você está na aliança com Deus? É integridade, é fidelidade. É 100%. Joga fora o ídolo. Há um intérprete que diz que esse jogar fora do ídolo diz respeito ao coração, porque ele diz assim, a tradução que há no meio de vós também poderia ser traduzido que está no teu interior. Então Deus estaria falando de ídolos do coração. Mas eu prefiro não adotar essa tradução, essa interpretação, porque essa é a segunda parte. O coração vem na segunda parte. A primeira parte implica numa ação material, em algo que há na vida, escondido, talvez numa gaveta, dentro de um guarda-roupa, enrolado num lugar, enterrado numa localidade, ou uma prática constante que tem que parar. Diz respeito a uma ação que eu e você, para afirmarmos, renovarmos essa aliança com Deus, precisamos fazer. Joga fora o ídolo, meu irmão. A segunda coisa é, inclina o teu coração. Pastor, por que Deus não, por que Josué não diz assim, inclina o teu coração e joga fora o ídolo? Porque enquanto o teu ídolo está lá, o teu coração não vai estar inclinado ao Senhor. Se você não tomar a decisão e não jogar o ídolo fora, e então não inclinar o seu coração ao Senhor, aquilo que Josué está dizendo aqui não acontecerá. Se você ficar esperando o seu coração se inclinar primeiro, ou Deus, quem sabe do céu, mover algo. E às vezes Deus move, irmãos. Deus é gracioso. Ele às vezes move mesmo com misericórdia, com graça. Mas normalmente Ele move com vara. Pode ser que você mude. Mas primeiro Ele diz, faça o compromisso de jogar o ídolo fora. E então, liberto da escravidão do ídolo, em qualquer área, meu irmão. Seja uma área de vício, seja escravidão de natureza sexual, seja um ídolo financeiro, seja uma escravidão, a profissão, lança o ídolo, porque o teu coração está lá. Enquanto há um ídolo, o teu coração vai estar lá, e então a tua casa não vai poder servir ao Senhor com integridade. Lança o ídolo e inclina o teu coração ao Senhor Deus de Israel. A parte boa, aliás, há muitas partes boas, mas a parte da graça é que Deus sabia aqueles que tinham ídolos lá.
mas ele não tinha rompido a sua aliança com eles. Deus sabe que você tem um ídolo, se você tem. Deus sabe qual é. Ele te conhece. Mas ele não te abandonou. Ele não te deixou. Ele sabe onde está a nossa fraqueza, onde nós pecamos, onde nós caímos. Mas ele não nos abandona. Porque ele é um Deus de aliança. Por que você não gostaria de fazer essa aliança com ele? Nós só temos a ganhar com a sua graça e a sua misericórdia. Lance fora o ídolo, meu irmão. Inclina o teu coração, porque o teu Deus, Deus da aliança, não te abandonou e não te abandonará. Ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus de tanta aliança, que, sendo verdadeiro ao seu propósito e à sua aliança, enviou o seu Filho para que eu e você fôssemos transformados. Quando nós quebramos a aliança e somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque eu, Senhor, não mudo, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E assim Deus dos céus enviou o seu Filho com graça e misericórdia para estabelecer uma nova aliança no seu sangue, que é Jesus Cristo, a quem você serve. Esse Jesus Cristo a quem você serve é um Jesus Cristo que se deu com integridade e fidelidade por você. Ele não deixou uma parte sua de fora. Na cruz, todo ele estava, corpo e alma, todo o seu ser, sofrendo a ira do Pai. Por mim e por você, pela aliança que ele tem conosco, ele estava sofrendo com integridade e com fidelidade até o fim, por amor à sua aliança, à sua promessa. Então, meu querido irmão, corra aos braços desse Deus de promessa. Confesse, se for preciso, lance fora o ídolo, inclina o coração e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, isso é para os homens. Não, minha irmã. Se o seu marido não fizer esse compromisso, você faz. E aquilo que for, tudo que Deus der a você, o que tiver de sua responsabilidade, você vai consagrar desse jeito. Você adolescente, faz o mesmo. Você jovem, faz o mesmo. Tudo aquilo que é seu, que está debaixo da minha responsabilidade, é consagrado ao Senhor. Eu e aquilo que Deus me deu vai servir ao Senhor, meu Deus, com quem eu tenho aliança.